Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, para hoje vamos iniciar com as correções, certo? Ontem vocês tiveram o assunto eletricidade. Aí teve eletricidade e circuito elétrico, que teve os vídeos que eu indiquei para vocês assistirem no YouTube, certo? Então vamos ver que eletricidade vai se referir a uma variedade de fenômenos referentes à presença, né, de cargas elétricas, certo? A eletricidade podemos perceber em várias coisas no nosso dia a dia, né? Por exemplo, quando acendemos a luz, quando utilizamos o micro-ondas, quando ligamos a TV, o rádio, o computador, quando colocamos o celular para carregar. Então, em diversas situações, podemos perceber a presença da eletricidade, certo? Agora, quando falamos também nos raios, né? Quando há trovoada, né? Chuvas com trovões, podemos perceber também os raios. Os raios são descargas elétricas, né? São fenômenos naturais, descargas elétricas. Agora, para que chegue a eletricidade até nossas casas, é preciso que haja todo um trabalho conjunto de empresas que monitore essa distribuição correta e segura de eletricidade. No nosso caso, no Brasil, o mais comum é que se use a eletricidade através da a hidrelétrica, né? Que é, no caso, a água, a energia fornecida pela água dos rios, certo? Por exemplo, no nosso estado, a empresa responsável pelo fornecimento de energia é a Coelba, certo? Que tem uma distribuidora de energia na cidade de Paulo Afonso, uma hidrelétrica na cidade de Paulo Afonso, aqui na Bahia. E a água, né, na nossa cidade é distribuída pela empresa Embasa, tanto aqui na nossa cidade como em outras cidades vizinhas também. Então, Embasa, responsável pela distribuição da água e da energia elétrica, que é no caso o assunto que estamos abordando, é a Coelba, que tanto aqui na cidade como em todo o estado, certo? Vocês também tiveram aí bons condutores e maus condutores, né? No videozinho lá explica direitinho isso, né? Então, quando é que um objeto vai ser considerado bom condutor? Quando a partir dele é possível transmitir essa carga elétrica sem interrupções. Então, se a gente perceber um pedaço de fio, né, que foi usado na nossa casa, que está lá descartado, dentro daquela partezinha plástica do fio, terão fios de cobre. Por que fios de cobre? Porque aqueles fios de cobre são bons condutores de energia, ou seja, no fiozinho lá de cobre, a energia ela vai passar a carga elétrica sem interrupção, ela é um bom condutor. Agora, para a proteção, né, nossa no caso, para que essa energia não aconteça acidentes, ela é coberta por aquela camada de plástico que podemos perceber nos fios, como no fio do carregador, aqui por exemplo, no carregador aqui do notebook, ó, é revestido por uma camada de plástico bem emborrachado. No fio da energia, do micro-ondas, da TV, você sempre verá a presença de um revestimento de plástico ou uma borracha para evitar acidentes, certo? Agora, por que existe essa questão do plástico, das borrachas, isopor? Por quê? Porque esses são maus condutores de energia, evitam acidentes. Por isso que as pessoas que trabalham diretamente com eletricidade, né, como o pessoal que trabalha na Coelba, como os técnicos de eletricidade, geralmente eles são orientados a usar capacete de plástico, luvas de borracha. As roupas deles também são adequadas, né, botas também de borracha, porque são mal condutores de energia. E isso impedirá que ocorra acidentes no cotidiano deles, né, no decorrer do seu trabalho, certo? Então, temos como mal condutores objetos de plástico, borracha, isopor, madeira, também é mau condutor, ou seja, interrompe esse caminho contínuo da eletricidade. E já os bons condutores temos o alumínio, prata, fio de cobre, né? Eu já falei para vocês.
circuito elétrico, né? Circuito elétrico nada mais é do que esse caminho contínuo sem interrupção da eletricidade. Por exemplo, quando na sua casa chega lá do poste de energia até na sua casa a eletricidade corretíssima lá, né, sem interrupção, aquilo é uma corrente elétrica, né? Que é o caminho perfeito, correto, sem interrupção da energia do poste da coel bater na sua casa. Isso é circuito elétrico, certo? Pronto. Então vamos lá. A correção aí da atividade na página 26. Primeira questão. Tem aí o texto do peixe elétrico brasileiro, o poraquê, né? É um peixe elétrico. Você já tiver a oportunidade de ler um texto para responder. Letra A. Qual é a fonte de energia do poraquê? É o seu próprio corpo, né? Então a energia está presente no próprio corpo do peixe. Letra B. As células do poraquê são boas ou más condutoras de eletricidade? Justifique. Então, as células, o que compõe o corpo desse peixe, é boa ou má condutora? Ela permite que a eletricidade percorra no corpo dele ou atrapalha? Vocês acham o quê? Então, se existe eletricidade no corpo dele, né, o corpo dele é formado por células, elas permitem que essa eletricidade ocorra, né, sem interrupções, ocorra um circuito elétrico no corpo dele, então elas serão boas condutoras de eletricidade. Então a resposta é essa, boas condutoras de eletricidade, porque elas permitem que essa corrente elétrica passe com facilidade, então elas permitem que ocorra esse círculo, né, de eletricidade no corpo dele, que ocorra perfeitamente. Por isso que se uma pessoa tocar no poraquê, vai tomar um choquezinho. Segunda questão. Observe as imagens. Na primeira, os fios do circuito foram conectados por meio de uma latinha de refrigerante. Na segunda, por meio de um copo de vidro. Explique por que a lâmpada acende na primeira e não acende na segunda. Primeiro, temos que identificar objetos bons condutores de eletricidade e os maus condutores. Os bons condutores são o quê? De alumínio, de cobre, de prata. Lembra? E os maus condutores de borracha, de plástico, de madeira, de vidro. Então, sabendo disso, qual é o bom condutor, qual é o mau condutor? Qual é que vai acontecer a eletricidade aí sem interrupção? Na primeira imagem. Porque a latinha deixa a corrente elétrica passar. Porque o alumínio é um bom condutor de energia. Agora, na segunda, o vidro não deixa a corrente elétrica passar, porque o vidro é um mau condutor de eletricidade. Entendido? Terceira questão. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. Dessas alternativas, quais são as verdadeiras e quais são as falsas? Vou falar para vocês apenas as duas verdadeiras. Os raios são exemplos de descargas elétricas que ocorrem na natureza. E a segunda verdadeira é: a maior parte da energia elétrica produzida no Brasil vem de hidrelétricas. Quarta questão. Trabalhar com eletricidade requer determinados cuidados em relação à segurança, que vão desde a roupa apropriada até a proteção do material de suas ferramentas. Atualmente, a utilização de equipamentos de proteção é obrigatória, desde o capacete até luvas e botas. A. Por que os eletricistas precisam usar roupas e equipamentos específicos, como mostrados na imagem acima? Justamente como eu já falei para vocês, por questão de proteção, né? Então, eles precisam usar esses equipamentos por proteção, para se protegerem contra eventuais acidentes elétricos, né? Ou choques elétricos. Letra B. Por qual motivo esses equipamentos, botas, luvas e capacetes, são confeccionados com materiais como borracha e plástico? Porque justamente esses objetos, esses materiais, plástico, borracha, isopor, madeira, né, são maus condutores de energia. Isso vai impedir que
vai impedir o circuito elétrico, né? Ou seja, que ocorra uma passagem de corrente elétrica. A resposta é porque são maus condutores de energia e esses materiais, né, vão funcionar como isolantes e dificultar a passagem de corrente elétrica. C. Qual material é o mais adequado para confeccionar os fios condutores de energia? Explique. Quais são os materiais? Os bons condutores de energia. Metais, cobres, né? Que vão facilitar essa passagem da corrente elétrica. Quinto, observe a imagem de uma conta de energia elétrica e depois responda as perguntas. A. Qual foi a quantidade de energia gasta e o valor a ser pago na conta acima? Então, qual é o consumo? 119 kW e o valor R$ 32,59. Letra B. A quantidade de energia gasta é sempre a mesma? Observem aí, ó. O consumo é sempre igual? Então, não, né? Não vai. Vai depender do quanto foi consumido por meio do uso de eletrodomésticos, luzes acesas, né? Aparelhos e tudo mais. Isso a gente pode observar até fazer um comparativo nas contas de luz da nossa casa, né? Por exemplo, se eu pego uma conta de luz desse mês e a do mês passado, o valor não vai ser exatamente igual, né? Isso vai depender muito do consumo de energia, de quanto tempo que eu fiquei com as luzes acesas durante o mês, se eu usei mais TV ou um computador, se eu fiquei com mais tempo com algum desses aparelhos ligado ou não, né? Isso vai depender. Então, sempre vai oscilar. Nunca vai dar um valor exato, né? Igual entre 2 meses, por exemplo. Que ações você adotaria para reduzir o consumo de energia elétrica? Depois escreva e proponha para seus colegas. Como é que podemos economizar energia elétrica em nossa casa? Essas são opções que vocês vão analisar, né? Pergunte aí para a mamãe e para o papai. Mãe, pai, como é que eu posso economizar energia na minha casa, né? Que tipo de atitude eu posso tomar? Que tipo de coisas eu posso fazer, né? Eles vão orientar vocês direitinho. Aí, foi. Então, ciências foi isso. Para matemática, nós tivemos decomposição em fatores primos, né? Olha, eu trouxe aqui para vocês esse exemplozinho. Aqui. 14, com o número 14, né? Número 14. Como é que eu vou fazer essa fatoração? Vamos lá. Eita, ficou ao contrário para vocês, né? 14. Qual é o menor número primo? Como é que eu faço essa fatoração? Primeiro, vou pegar o número, né? E vou começar pelo menor número primo. Qual é o menor número primo? 2. Como 14 é um número par, obviamente o 2 vai ser 1, né? Então, 14 dividido por 2 é igual a 7. 7 dá para dividir por 2? Não pode, que é ímpar. Qual é o próximo número primo? O 3. Dá para dividir por 3 o 7? Exato? Não. O próximo, o 5. Dá para dividir por 5? Não. Então, vai ser por 7. Então, 7. 7 dividido por 7 é igual a 1. Então, lembra daquela questão na atividade de ontem, no caderno? Quais são os produtos? 2 e 7. Aí, o que eu faço com esses produtos? Eu vou multiplicar para ver se vai dar o valor exato. Se essa multiplicação aqui que eu fizer com os produtos que eu encontrar, do lado direito, não der o número 14, então quer dizer que esses números aqui esses produtos estão errados. Então, eu tenho que refazer. Então, nesse caso aqui, eu achei o 2 e o 7. 2 vezes 7 é igual a 14. Então, os produtos de minha fatoração estão corretos. Se não desse 14, não estariam corretos. Eu teria que refazer e descobrir quais seriam eles. Certo?